Você já sentiu aquela dor no ombro depois de muito tempo sentado? Ou até mesmo aquela falta de mobilidade ao se levantar depois de horas trabalhando no computador? Isso são pequenos sinais que o seu corpo dá de que alguma coisa não está indo muito bem e que você tende a ignorar isso. E eu sei muito bem como é isso. Você pode até achar normal, mas isso diz muito sobre a sua postura corporal e sobre como você tem lidado com a sua ergonomia no dia a dia do trabalho. E houve uma época em que eu era assim também. Não importa a posição, eu estava sempre focado. Notebook no colo, muitas horas sentadas. E para mim, começou com uma pequena dor. E ela foi crescendo até se tornar algo insustentável no longo prazo. Provavelmente, você até já ouviu dizer: as suas costas são muito curvadas, ou os seus ombros estão muito para frente. Você precisa levantar a cada 40 minutos para se alongar. Então você sabe exatamente do que eu estou falando. E eu achava que ergonomia, e quando eu ouvia essas coisas, era sobre encontrar aquela posição perfeita e ficar nela o dia todo, travado, estático, como uma barra de ferro. Quando na verdade é o completo oposto. É sobre a fluidez do seu movimento e quanto você se movimenta ao longo do dia. O nosso corpo, ele não foi feito para ficar em pé o dia todo ou sentado o dia todo. O nosso corpo foi feito para se movimentar. Então, foi aí que eu percebi que eu tinha que resolver esse problema na minha vida e começar a encaixar mais movimento nos meus períodos de trabalho e estudo. E foi pensando nisso que eu desenvolvi 3 pontos que durante o meu dia eles são inegociáveis. O primeiro deles, alternância de eixo. Eu tenho que alternar a força da gravidade nos diferentes pontos do meu corpo. Como que você faz isso? Revezando entre pé e sentado. O segundo ponto é a microdescompressão durante o dia. Então fazer alongamentos que vão descomprimir as partes do seu corpo durante o dia vão te ajudar a evitar essas dores e lesões no longo prazo. E o terceiro ponto é a manutenção de tudo isso. Não adianta fazer 1 ou 2 dias. Você tem que fazer todos os dias de forma constante, para que isso se torne um hábito e uma rotina dentro do seu universo de trabalho. Então, se você trabalha sentado, isso precisa fazer parte do seu trabalho. Se você estuda muitas horas durante o dia, você precisa encaixar isso na sua rotina de estudos, porque é imprescindível que a gente mantenha, pelo menos para mim, esses 3 pontos sempre acontecendo. São as formas práticas de se fazer isso. E é aí que a gente entra nas mesas elevatórias. Então eu comprei uma standing desk porque antes eu estava trabalhando sentado, mas quando eu queria ficar em pé porque eu estava com muita dor já, eu ia para minha mesinha, que é um cantinho do café, é um buffet, é um móvel, que ele não é uma mesa, ele é um móvel do café aqui de casa e eu estava trabalhando nele. E eu tava postergando a compra de uma mesa dessa, já fazia uns 3 anos que eu tinha colocado na minha lista da Amazon e eu nunca tinha comprado. E eu decidi que era o momento de eu comprar, porque essa mesa, ela me ajuda a, sem precisar desfocar do trabalho, alternar entre as posições. Então, alternar entre 40 minutos sentado e 15 minutos em pé, me ajuda e me motiva a me manter sempre movimentando, sempre alternando entre as posições. E evitando dores e problemas que eu já tive no passado, que a mesa me ajuda a resolver esse problema. Mas isso não foi fácil, porque a mesa ela vem desmontada, e aí eu preciso montar essa mesa. Então acompanha comigo a montagem dessa mesa do zero até o resultado que a gente tem agora. Sobrevivi. Não é leve, 15 quilos, e a gente subiu 2 lances de escada. Agora é a parte mais importante. Montar a mesa e garantir que vai ficar tudo no lugar.
fazer uma mesa e embalar para enviar? Você divide o tampo em várias partes, porque aí você consegue transportar. E agora vamos montar a mesa. Não parece ser muito difícil, mas... Essa é uma daquelas mesas que sobe e desce. E aí o motor dela é bem discreto. Fica bem aqui o motorzinho dela. E agora a gente vai parafusar essa parte aqui no pé. Acho que isso aqui é como se fosse a transmissão, né? Então você tem essa haste de metal e aí ela encaixa aqui no motor e aí faz esse lado girar também. Acho que é isso. Tô vendo o desenho aqui no manual. Voltamos. Fizemos uma pausa para comer e aí acabou a energia, cara. Agora eu vou usar a luz ali e vamos ver, né? Como vai ser. Vamos terminar de montar a luz de lanterna. Acho que até terminar de montar, volta a luz. Porém, não era só isso. Faltava alguma coisa. E foi aí que eu criei o Esticar-me. O Esticar-me é uma plataforma, uma comunidade de alongadores profissionais. Eu achava muito chato ter que controlar o tempo em pé e sentado de forma manual. Mesmo antes de ter a Standing Desk, eu já usava essa ferramenta que eu construí para mim, para resolver as minhas dores primeiro. E ela tem 3 modos. O primeiro delas é um modo de alongamento, que você coloca um timer e ao final desse timer você vai receber sugestões de alongamento. O segundo modo é o modo Pomodoro, que após os seus intervalos de foco, você vai também receber sugestões de alongamento. E o terceiro modo é o modo mesa ajustável, que é o Standing Desk, que você vai criar ciclos alternando entre em pé e sentado durante o seu período de trabalho. E tudo isso gamificado. Cada uma dessas sessões te dá pontos, os HPs, Health Points, literalmente Health Points, porque quando você faz isso, você ajuda o seu corpo a se manter mais saudável, a mecânica do seu corpo se manter mais saudável, e você tem um ranking, onde você vê as outras pessoas que também estão alongando e ganhando pontos junto com você. A ideia era transformar isso numa coisa mais leve, mais legal de ser feita e manter uma motivação, usando a gamificação ao favor. Então, o Esticar-me é essa plataforma que eu criei para poder me ajudar nessa ergonomia e o link está aqui embaixo na descrição, você pode ir lá e começar a usar, é completamente de graça. Quando você está trabalhando sentado, principalmente quem trabalha com tecnologia como eu, que fica ali sentado, focado, tentando resolver muitas vezes um problema, porque a maior parte do tempo a gente está resolvendo o problema, você fica numa experiência meio Matrix, sabe? Você está ali trabalhando,
focado fazendo as coisas enquanto o seu corpo ele está sendo esquecido. E aos poucos ele vai atrofiando. Aos poucos ele vai perdendo funções básicas que ele deveria ter. E a gente precisa cuidar dessa parte de forma muito ativa. No final do dia, a gente tem que tratar o nosso corpo assim como a gente trata as nossas demandas. Não sendo desleixados, não sendo desregrados, mas tendo o mesmo nível de compromisso. E tendo uma consciência ativa de que se você cuida do seu corpo enquanto você trabalha, mesmo que é sentado, você transforma o seu trabalho em algo melhor. Porque um corpo saudável produz uma mente saudável produz muito mais. A gente deveria pensar em ergonomia não como conforto do dia a dia, mas também como longevidade, para que daqui 20 anos você seja capaz de desfrutar de tudo aquilo que você construiu com muito esforço e trabalho todos os dias.